Amém, amados? A partir de hoje, nós vamos estar falando durante alguns dias sobre a volta do Senhor. Quantos aqui já ouviram falar sobre esse assunto, a volta do Senhor? Que Jesus vai voltar, que vai haver um retorno da sua vinda até a terra, para que possa acontecer algumas coisas. Todos já ouviram falar nessa volta do Senhor? Amém? E o que isso significa para os irmãos? Saber que Jesus vai voltar. Como você recebe essa informação de que Jesus vai voltar? Vocês recebem essa informação como simplesmente Jesus vai voltar? Ou que Jesus vai voltar e vai acontecer algo nessa sua vinda? Para uns vai ser o dia mais especial, para outros vai ser um dia terrível, né? O terrível dia do Senhor. Amados, isso é um assunto muito sério, muito importante, até porque é um assunto irreversível, né? É um assunto que não pode mudar. A vinda do Senhor, ela não pode ser interrompida. E é inevitável que esse evento venha a acontecer. Agora, uma coisa é nós estarmos esperando, né, a volta de Cristo através das coisas que irão acontecer, através dos eventos que possivelmente acontecerá com a sua vinda. Por exemplo, esses dias o Lula esteve aqui em Maceió. Quantos sabem disso, né? Todos, né? Foi noticiado nos jornais, né? Nas TVs, nas redes sociais, e nós sabemos que ele esteve aqui em Maceió. Muitas pessoas, né, estavam aguardando o Lula apenas pelos eventos que possivelmente iria acontecer com a sua vinda aqui para Maceió. O fluxo de turistas ia aumentar, né, os restaurantes iriam ganhar mais dinheiro porque as suas comitivas, né, e partidárias iriam encher as casas de gastronomias, o comércio iria lucrar, as empresas aéreas iriam vender bastante passagem. Isso, as mídias, né, ia ter Ibope, né, as redes de TVs e outros veículos de comunicação. Isso é aguardar o Lula através dos eventos que possivelmente iria acontecer. Mas existem aqueles que estavam esperando o Lula para, de fato, o ver, tocar, pegar na sua mão, cumprimentar, tirar uma selfie, ouvir o que ele tinha para falar. Então, dois tipos de públicos aguardavam a vinda do Lula. Então, dois tipos de público aguardam a vinda do Senhor. Aqueles que almeja a vinda dele ou espera apenas historicamente o que será que vai acontecer. Um dia desses nós estávamos em comunhão, eu e o Wilson, a palavra está sendo gravada e é até bom que ele vá ouvir, né? A resposta que ele me perguntou há um tempo atrás, né? E ele disse: Edivaldo, o que vai acontecer que antecede a vinda do Senhor? Como isso vai? Como é esse evento, né? Eu disse a ele: Wilson, aguarda mais um pouquinho, deixa a gente falar sobre a volta do Senhor, porque isso não é um assunto que se responde assim, com duas palavras, né? Existe todo um contexto e a gente precisa montar tudo isso para, de fato, ter uma resposta mais completa, né? Então, assim, não é com as expectativas do que vai acontecer que nós devemos estar com o nosso coração esperando a volta do Senhor. Porque uma coisa é esperar a volta do Senhor por causa desses eventos. E outra coisa é estar esperando o próprio Senhor. Outra coisa é você estar esperando o próprio Senhor para encontrar-se com Ele. Porque já está dizendo, quem está vindo não é um servo. Quem está vindo é um Senhor. E esse Senhor vem para uma prestação de contas, onde vai recompensar a uns e vai não recompensar a outros. E esta recompensa faz toda a diferença. Então, os eventos que antecedem essa vinda do Senhor
não é tão importante para aqueles que esperam o Senhor, porque aqueles que esperam o Senhor precisam estar com a sua vida totalmente preparada para esse encontro com esse Senhor. Mas ainda é um fato que traz uma expectativa histórica. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vem nas nuvens, tal. Tudo isso são especulações para a expectativa que é gerada para eventos e fatos que vai acontecer com a vinda desse Senhor. Mas o que esse Senhor quer de nós, como igreja, como filhos, como corpo desse Cristo que vem como cabeça, é que nós estejamos ardentemente aguardando. A expectativa tem que ser do encontro com esse Senhor, ainda que todas as outras coisas sejam espetaculares. Para nós não tem nenhuma expectativa gerada, ou não deveria ter em nossos corações, porque a nossa expectativa é de encontrar-se com esse Senhor. E para isso exige um preparo. Tudo na vida, exige um preparo. Se alguém quer cursar uma faculdade, precisa haver um preparo para o vestibular e depois um preparo para concluir esse curso que ele ou ela almeja fazer. Quando um casal está enamorados e eles pretendem se casar, por anos eles se preparam para esse casamento. Eu, por exemplo, me preparei durante 9 anos. Existem outros que não levam tanto tempo. Então, o tempo aqui não é o fator mais importante, e sim o preparo. Então, tudo na vida exige um preparo. Então, nós estamos no limiar dos dias do maior evento, o evento mais importante da história da humanidade, que está prestes a acontecer, e nós aguardamos isso com a expectativa tão distante ainda da realidade daquilo que vai acontecer em nossas vidas. Nós estamos para receber o Senhor das nossas vidas, que virá para nos recompensar ou para não permitir que nós sejamos recompensados ou premiados ou galardoados conforme as obras que nós estivermos fazendo aqui na terra. Então é hora de nós despertarmos e entender que viver a vida da igreja, viver a vida de reino, viver a vida de Cristo aqui na terra é algo que nos chama a uma responsabilidade, porque nós não vamos simplesmente passar com um título em nossas vidas que vivemos como cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, movimento gospel. Não. Nós não ganhamos um título. Nós ganhamos uma vida para cuidar. Na verdade, Deus confiou ao homem pelo menos 4 coisas. E é por essas 4 coisas que Ele vai requerer de nós ou nos recompensar conforme aquilo que nós tivemos cuidado, responsabilidade. Primeiro, Deus deu ao homem o quê? Um corpo. Quantos aqui ganham um corpo? Todos ganham um corpo? Estou falando do corpo de Cristo, não. Corpo físico. Você recebeu esse corpo e você é responsável por ele. Quem tem que cuidar desse corpo? Isso. Então ele lhe deu esse corpo para você fazer o quê? Cuidar. Depois Deus lhe deu uma alma, uma mente, um intelecto. E essa alma, essa mente, ela precisa ser o quê? Cuidada. Porque a mente posta no espírito é o quê? Vida e paz. E a mente posta na carne? Morte. Então você tem que cuidar da sua mente. Porque você pode levar ela à morte, como você pode levar ela a ser o quê? Vida e paz. Então, 2 coisas já o Senhor confiou a cada um de nós aqui para que nós cuidássemos. Esse Senhor que vem para prestar conta conosco. Aí depois Deus nos deu o quê? Um espírito.
uma consciência de que nós precisamos relacionar com quem? Com Ele. Aí o homem já começou a falhar. O homem pegou esse espírito e matou. Matou com o quê? Com o veneno do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, quando Adão pecou, ele pegou algo impressionante que Deus deu a ele, que foi o espírito para ele cuidar, e Adão simplesmente matou. Não cuidou. Aí o que foi que Deus fez? Ele refez todo o seu plano. E agora, através do crer nele, nós podemos ser regenerados no Espírito. Então, todos nós que nascemos de novo, que cremos no Senhor, que entramos para essa realidade de corpo, de igreja, de reino, nós recebemos já de Deus, né, algo impressionante, que foi o quê? A ressurreição, a ressuscitação do nosso espírito. Deus regenerou o nosso espírito e nos entregou de volta para que nós fizéssemos o quê? Cuidássemos dele. Veja que responsabilidade, irmãos. Deus, ele vai vir para requerer do homem aquilo que ele deu para que o homem cuidasse. Então, uma vez que o espírito do homem foi regenerado, ele deu a quarta coisa, né? Para nós cuidarmos. Que é o quê? A igreja. O seu corpo. A vida do seu próximo. Para que você se responsabilizasse por ela. Então, irmãos, é dentro desse evento aí que Deus ele cria a expectativa de vir para nos recompensar, nos galardoar, nos premiar. Aí eu pergunto, né? E essa pergunta deve ressoar para cada um de vocês individualmente: como é que você tem cuidado do seu corpo? Como é que você tem cuidado da sua mente? Como é que você tem cuidado do seu espírito? E como é que você tem cuidado da igreja? Deu para entender? Que a vinda desse Senhor não é simplesmente um espetáculo nas nuvens, onde vai acontecer umas coisas bonitinhas, né? Algo jamais visto, né? Onde vai acontecer, né, mortos sendo ressuscitados, uma multidão sendo aglomerada para assistir o maior espetáculo da história, como se fosse uma queima de fogos? Não é, irmãos. A vinda do Senhor é algo sério. Cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito e da igreja. E é sobre esses 4 aspectos que nós vamos falar esses dias, dessa responsabilidade que nós temos como igreja e dessa prestação de conta que nós vamos ter com esse Senhor. Então, nós não podemos entender que nas nossas vidas é simplesmente algo que nós vivemos para nascer, viver e morrer. E aqueles que morreram vão ser ressuscitados para assistir o espetáculo da vinda do Senhor. Não. Existe algo muito mais sério do que isso. Não se iluda, irmãos, com essas palavras, né, enganosa que nós temos ouvido como: desde que eu era pequeno, eu ouço que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Não se iluda. Isso são palavras enganosas que podem levar você a estar descuidado da sua responsabilidade e ser pego de surpresa. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse o quê? Um dia. E talvez a pessoa mais velha que tem aqui não tem nem 80 anos. Então, para Deus, não viveu nem um dia. Viveu apenas minutos, segundos, ou no máximo horas. Então não se iluda que já faz tanto tempo que se fala nisso. E isso é uma história que nunca vai acontecer. Porque o seu tempo não é como o tempo de Deus. Então cuide daquilo que você tem que cuidar. Porque no dia do Senhor será o dia terrível para muitos e será o dia mais feliz para outros.
com mais alegria, né? Com mais galardão que eles irão receber naquele dia. Vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Mateus, capítulo 24, versículo 44. Quem pode ler em voz alta esse versículo? Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora é que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, ficai o quê? Apercebidos. Isso é um alerta. Nós, irmãos, estamos, mesmo vivendo a vida da igreja, estamos desapercebidos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no século 21. Quase nenhum de nós aqui cuidamos da nossa saúde. Sim ou não? Sim. Mas nós estamos esperando Jesus voltar. Não cuidar da saúde é não cuidar do corpo. Então, estamos o quê? Desapercebidos. Verdade? Alguns de nós aqui não temos cuidado da nossa mente. E a mente é algo que precisa ser treinada, precisa ser exercitada, precisa ser posta no espírito, precisa ser todos os dias, né, inclinar ao espírito. Mas nem todos nós estamos cuidando da nossa mente como deveríamos cuidar. Ocupamos ela com muitas coisas que muitas das vezes não está relacionada ao reino de Deus. Eu estou sendo exagerado, irmãos, ou isso é verdade? Verdade, querido. Então a palavra diz que essas pessoas que estão praticando tais coisas, elas estão num grupo chamado grupo dos desapercebidos. É assim que a palavra diz. Por isso ficai também vós apercebidos. Por quê? Porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aí tem alguns de nós, cada um olhe para si, irmão. Mas penso eu que tem alguns de nós aqui que não está cuidando do Espírito. Não tem orado constantemente, não tem lido a palavra com tanta frequência, não tem estudado a palavra. Irmãos, a Bíblia não é um jornal, não. Tem hora que você lê a Bíblia, mas tem hora que você precisa estudar a Bíblia. Porque senão, você não vai compreender o que o texto está dizendo se você lê ele fora do contexto. Então, tem momentos em que nós não temos cuidado tanto do nosso espírito. Nós não temos tido uma vida de comunhão. Né? Esses dias até a gente compartilhando lá com o Estilo, estamos trabalhando sempre lá e às vezes temos um momento ali, né? E a gente chega à conclusão, meu Deus, uma vida sem comunhão, né? É uma vida que leva a um suicídio. Porque você acaba morrendo. Se você vai vivendo sem comunhão, você não vai vivendo, você vai morrendo. E quando você menos esperar, tem um colapso espiritual. Por quê? Porque você não cuidou de algo que o Senhor te deu chamado espírito, consciência, aquilo que leva o homem a ter comunhão, relacionamento com Ele e com eles. Então, penso eu que alguns de nós aqui não têm cuidado tanto do espírito. Sim ou não? Então nós precisamos sair do grupo dos desapercebidos. E penso eu que tem alguns de nós aqui que não têm cuidado da igreja, né? Porque acha que a igreja é responsabilidade de outro. Quem é que tem que cuidar da igreja? Ah, é o irmão tal. E quem tem que ter cuidado da igreja? Ah, a irmã tal. E cuidar da igreja? Ah, o irmão tal. Então isso é fazer parte do grupo dos desapercebidos. E o Senhor, Ele está dizendo que está voltando. Que Senhor maravilhoso, irmão. Que ainda mandou um telegrama para nós, né? Que ainda mandou um e-mail para nós, né? Dizendo, olha, eu estou chegando, né? Eu estou chegando e vocês precisam estar com a casa arrumada. Então, irmãos, nós precisamos pegar essa palavra e entender que é o amor e a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Mais para frente nós vamos entrar detalhadamente em cada uma dessas áreas.
como é que nós devemos cuidar do nosso corpo, como é que nós devemos cuidar da nossa alma, como é que nós devemos cuidar do nosso espírito, como é que nós devemos cuidar da igreja. Na verdade, todos nós já sabemos, mas o Senhor está fazendo questão de nos relembrar. Então, nós percebemos aqui, irmãos, que o Senhor está chamando a igreja para um alerta. Por isso, ficai também vós apercebidos. Se ele está dizendo isso é porque estamos desapercebidos. Porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Por que uma hora que não pensais? Porque quando a irmã Marlene, minha mãe, que é a pessoa que eu acho que tem mais idade aqui, era criança, ela já ouvia falar que Jesus ia voltar. E ela já está dessa idade e Jesus não voltou. Então relaxou. Ninguém pensa mais nisso, ninguém percebe mais isso. Ah, é uma história, eu era criança quando ouvi falar nisso. Então, nós começamos a entrar para uma área dos desapercebidos. Aí, começamos a ser negligentes com o nosso espírito, começamos a ser negligentes com o nosso corpo, começamos a ser negligentes com a nossa mente, que é a nossa alma, e começamos a ser negligentes com a igreja, né? Não levando tão a sério ou em consideração isso que o Senhor está trazendo como uma grande realidade para nós, que é a sua vinda. Interessante é que a igreja está tão assim, desapercebida em relação à volta do Senhor, né? E é tão verdade isso que Edvaldo está falando, que você, no modo geral, você quase não escuta mais a mensagem acerca da volta do Senhor. De tão assim... Está fora de moda, né? Está fora de moda. De tão desapercebido que a igreja está. Entendeu? Assim, não tem tanta expectativa mais que ninguém fala mais. Não é assunto mais atrativo porque... Ele não vai voltar agora. Não, ele vai voltar agora, por que a gente vai falar? Entendeu? Então, assim, mostra a realidade que a igreja realmente está desapercebida em relação à volta do Senhor. É verdade. Vamos ler agora o versículo 45. O Senhor aqui, ele fala uma parábola, acerca desse assunto, Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, os seus servos, para a tempo dar-lhes o sustento. Então, o que isso está falando aqui? O cuidado com quem? Com a igreja. Então, para que o Senhor ele possa encontrar esse servo a quem ele possa confiar vidas para que ele venha cuidar, ele precisa estar o quê? Apercebido. Queridos, se você e eu não estivermos apercebidos, cuidando do nosso espírito, do meu espírito, cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo, o Senhor não vai permitir, não vai me entregar vidas para mim cuidar. Porque eu vou estar um servo desapercebido. E o que é que vai acontecer? Eu vou matar essa pessoa. Eu vou fazer com que essa pessoa, ela não consiga sobreviver. É como aquela mãe, de rua, aquela menina de rua, que não tem estrutura familiar nenhuma, vive na rua desde criança, não tem pai, não tem mãe, nunca entendeu o que é uma estrutura familiar. Aí, de repente, ela tem um bebê. O que é que vai acontecer com esse bebê? Possivelmente vai morrer, porque ela está desapercebida para tudo. Está desapercebida para os cuidados, desapercebida para a hora de comer, desapercebida para a higiene, desapercebida para a proteção. E esse bebê possivelmente irá o quê? Morrer. Então, para quê? Nas nossas vidas, e isso é vital, nós precisamos dar fruto. Nós precisamos gerar vidas, O Wilson, ele está hoje morando distante, Se ele não gerar vida onde ele está, ele vai morrer espiritualmente. É uma realidade. Ele precisa correr para gerar. Mesmo que ele corra para uma denominação, para uma estrutura,
para um lugar onde já tem um monte de irmãos. Se ele não gerar, vai morrer. Se nós aqui não perceber a necessidade de gerar vida no Senhor, nós vamos morrer. Por quê? Porque nós somos gerados para gerar. Mas a palavra está dizendo aqui, quem é esse servo a quem ele pode confiar pessoas para serem cuidadas? É aquele que permanece apercebido. Então, irmãos, o evento da vinda do Senhor nos chama para uma responsabilidade, e uma responsabilidade grande. Não podemos estar na expectativa daquele evento físico, de ver um Deus nas nuvens, coisa que nós nunca vimos. Isso é muito pequeno diante da realidade dos fatos que acontecerão com esse evento. Amém? Vamos ver aqui o 46. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu senhor vier o achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Cuidando de vidas. Aqui é a resposta do versículo anterior. Então, bem-aventurado, feliz, né? É aquele servo. Quem é aquele servo? Esse servo precisa ser eu e precisa ser você. Então, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos de fato ser felizes com a vinda do Senhor, se quando Ele vier, Ele nos encontrar fazendo como? Assim. Assim como? Cuidando da igreja. Mas para cuidar da igreja, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque uma pessoa enferma em cima da cama, ele cuida de outra? Não cuida. Uma pessoa que não está bem da mente, uma pessoa depressiva, ele consegue cuidar de outra? Não consegue. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, ele consegue cuidar de vidas? Não consegue. Então, para que esse servo possa ser encontrado fazendo assim, ele precisa ter responsabilidade com aquilo que Deus deu para ele cuidar. Vamos ver aqui o 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Em verdade vos digo que o confiará todos os seus bens. O que é isso? Reinar. Reinar com o Senhor no milênio. Então a gente vê, irmãos, que esse Cristo que vem, esse Senhor que vem, ele vem para nos premiar, nos galardoar. Ele vem para nos entregar tudo aquilo que ele tem como seus bens. Que é o quê? O seu reino, agora na sua totalidade, para viver com ele, né, durante 1000 anos. Mas haverá um segundo evento, né, uma segunda situação. 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demorar-se. Mas se aquele outro, né, o mau servo, disser no seu coração, meu senhor tarda em vir. Não é isso que muitas vezes nós dizemos? Está falando aqui no coração. Jesus vai voltar, vai. Ah, mas hoje eu não cuidei do meu corpo, eu não cuidei da minha mente, eu não cuidei do meu espírito, eu não cuidei da igreja. Isso é dizer no seu coração que o Senhor vai demorar para vir. Que você tem tempo de viver para você mesmo. Irmãos, vamos acordar. Igreja, nós precisamos nos posicionar naquilo que o Senhor ele tem como realidade para as nossas vidas. Essa palavra que nós estamos ganhando aqui, irmãos, é um privilégio, porque muitas pessoas falam na vinda do Senhor como aquele evento que vai o avião voando e o povo sumindo, inclusive o piloto, e se choca nas rochas, está aqui no meio de uma loja, some um, está numa casa, some outro, uma palavra rasa e fora da realidade da Bíblia. O Senhor está nos mostrando aqui a revelação do que vai acontecer de real com as nossas vidas. Então, se nós estivermos nesse grupo, daqueles que pensam que o Senhor vai demorar, vai tardar a vir, e ainda nos colocamos como desapercebidos e não cuidamos daquilo que o Senhor confiou para nós cuidar, nós vamos ver o que vai acontecer. 49. Vai começar o que? A espancar, o que é isso? Ferir.
ferir com palavras, ferir com atitudes, ferir com ações. Irmãos nossos, né? Não estou falando apenas desse grupo, mas da Igreja Universal, toda a igreja contida aqui na terra. Irmãos que bebia conosco, que comia conosco, que andava conosco, caminhava conosco, de repente começa a nos espancar com palavras, com atitudes, com ações, com maldades. O que é isso? Desapercebido. Não está atento para a volta do Senhor. Aí depois ele passa a comer e a beber com o quê? Com ébrios. O que é isso? São pessoas. O que é um ébrio? Uma pessoa bêbada. Uma pessoa que não sabe o que está falando. Está assim de cristão assim. Está assim de crente assim. Pessoas que você está com ele e a pessoa só fala bebedice. Mas você é o quê? Eu sou crente. Sou crente de igreja tal. Há tantos anos já. Mas da sua boca só sai bebedice. Então aquele que não está percebido, o que é que faz? Passa a comer e a beber com esses. Ou seja, se rende a essa mentalidade totalmente, né, antagônica àquilo que o Senhor tem para a realidade da sua vinda, da sua volta, né, do seu compromisso para vir buscar a sua igreja. Então, o que é que vai acontecer? 50, no versículo 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que não sabe, e corta-o-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que pelo meio? Porque ele tem direito a uma metade. Que metade é essa? A salvação. O homem, quando ele nasce de novo, ele é composto de duas metades. Salvação mais galardão. Salvação mais recompensa. Então, o que é essa outra metade? O milênio, né? A premiação, o reinar com Cristo. Então, essa metade, que é a salvação, ele não pode mais tomar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, ele vai ser cortado onde? Pelo meio. E essa metade que vai ser tirada dele é o direito dele reinar com Cristo por 1000 anos. Então, irmãos, a palavra é muito clara. E por que o texto fala sobre dar a sua parte com os hipócritas? Sim, essa parte que era para ele reinar, né, ele vai junto com os hipócritas viver a geena, 1000 anos na geena. Com aqueles que, né, profanaram o Evangelho, profanaram a palavra de Deus, profanaram aquilo que foi a revelação da palavra, todos os dias chamando ele para estar apercebido para esse dia. Né? Foi uma pessoa hipócrita, falou, expulsou demônios, né? Curou, né? Leu, pregou em praça pública, né? Falou no meio dos irmãos, mas não cuidou daquilo que era para ser cuidado. O que é hipocrisia? É aquilo que se fala, mas não tem realidade, não se vive. Então, juntamente com esses hipócritas, aquele, né, que está falando aqui da parábola, vai ser junto com ele e tirado aquela metade que seria dele reinar com ele por 1000 anos. Então, irmãos, é um evento bastante interessante e bastante, né, importante para as nossas vidas. Então, irmãos, nós vamos falar sobre essas 4 coisas, né? O cuidado do corpo, o cuidado da alma, o cuidado do espírito e o cuidado da igreja esses dias, bem detalhadamente. Eu queria que os irmãos tivessem paciência, né? E tivessem também assim, interesse em aprender a palavra de Deus dessa maneira. Vamos ver aqui algumas perguntas, né, que algumas pessoas fazem a respeito desse evento da vinda do Senhor. Por exemplo, em que data Jesus vai voltar? Porque quando se fala da vinda do Senhor, existem aqueles que confrontam. Já que você disse que Jesus vai voltar, em que data Jesus vai voltar? Vamos ver aqui em Mateus 24, 36. O que a palavra diz sobre isso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, não é curioso esse texto? Alguém já leu esse texto? Sim. Vocês já viram alguma coisa curiosa nesse texto? Por exemplo, a palavra está dizendo aí que o Filho não sabe.
e eles são um. Né? Não parece que entra numa contradição aí, né? A questão é o seguinte, irmãos. É que durante 33 anos, Jesus era o Filho encarnado. Né? E ele, como Filho encarnado, ele continuou sendo Deus. Só que ele não usufruiu da sua deidade. Então, ele viveu 100% a humanidade, mesmo tendo 100% de divindade. Então, Jesus, em momento nenhum, ele usufruiu da sua parte Deus. Ele fez questão de viver a sua parte homem e cumprir a obediência como homem daquilo que a sua parte Deus exigia dele. Então, por isso que ele, como Filho encarnado, como o Cristo homem, ele não sabia. Então, ele não usou da sua onisciência. Né? É claro que ele, como Deus, ele sabia o dia. Mas como homem, ele não deveria saber. Então, ele não usou da onisciência. Ele não usou da sua divindade para que pudesse, assim, expressar o dia em que ele voltaria. Que Deus maravilhoso, irmão. Que humildade, né? Tamanha humildade. Por isso, né, ele declarou, né, eu não sei, os anjos não sabem, só o Pai sabe. Porque ali ele estava falando como o Cristo encarnado, né? O Filho, o homem limitado. Né? Então, qualquer pessoa, né, que aparecer no cenário da humanidade, né, nesse cenário mundial, aí com muitas informações religiosas, né, tentando marcar o dia da volta de Cristo, trata-se de um falso profeta. Muitas pessoas marcaram a vinda de Cristo. Entre elas, 2012, né, 2000 e outras datas. Né, e já tem outras futuras marcadas, né, para a vinda do Senhor. Isso aí é simplesmente uma falsa profecia, um falso profeta. Que a palavra deixa bem claro que nem o Filho encarnado sabia, nem os anjos, só o Pai sabia, né? Quando, de fato, viria Jesus. Então, essa é uma pergunta bastante interessante que eu acho que ficou claro, né? Quando Jesus virá? Só o Pai sabe. Mas nós devemos estar o quê? Apercebidos. E estar apercebido é cuidar daquilo que Ele nos deu para que fosse cuidado. Entre essas coisas está nosso corpo, nossa mente, nosso espírito e a igreja. Né? Outra pergunta. De que modo virá Jesus? Tem essa pergunta no ar, né? Tanta gente pergunta como Jesus virá, né? De que modo ele virá? Como isso acontecerá? Mateus capítulo 24, versículo 30. Mateus 24, 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O Filho do Homem, ele vai vir, né? Como é que ele vai vir, né? Para nós, não é o Filho do Homem. Para nós é o nosso Cristo, o nosso Senhor, né? O nosso Salvador. Então, ele vai vir como? As nuvens. E todos vão ver. Então, não vai ser um evento onde ele vai vir na surdina, na escalada, né? A irmã Maria falou ali, virá como um ladrão. Sim, ele virá como um ladrão para aqueles que estiverem desapercebidos. Mas para nós, ele vai vir como alguém que nós estamos esperando. Porque já está marcado o encontro. Né? Já está marcado o encontro. Quem estiver esperando vai estar na expectativa. Entendeu, amados? Mas para aqueles que não estiverem esperando, vai vir como o quê? Como ladrão. O ladrão ele vem numa hora que ninguém espera. Então, de que modo virá Jesus? Nas nuvens. E todos vão ver. Simples assim. Só que... vai ser assim, não é nada assim. Não, é assim, é literal. Né? Vai vir nas nuvens e todos vão ver. Agora... Todos só que estão preparados. Não, todos vão ver. Todos vão ver. Os apercebidos e os desapercebidos. Todos vão ver. Né? Só que uns vão ser premiados e outros não vão ser premiados. Então, assim, desmistifica muita coisa, né? Que a gente pensa como algo que
Primeiro, Jesus escondido, né? Como um ladrão escondido. Então só alguns vão ver, né? Não, ele vai vir, todos vão ver, né? Vamos ver agora Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, Pronto. até mesmo aquele que os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tá bem claro aí, não tá? João, ele esmiuça mais, né? Ele está dizendo que todo olho o verá. Todo. Até mesmo aqueles que mataram, que transpassaram, as tribos, né? Que são aqueles que não reconhecem o Senhor, que não estão apercebidos. Todos o verão. Todos. Né? E as tribos, né? Que fala que vai receber ele como filho do homem, vai se lamentar. Mas a palavra é bem clara. Jesus vem nas nuvens, todos verão. Então, irmãos, uma coisa é certa, né? Eu vou parar aqui para não ficar muito cansativo. A gente vai ter muito tempo ainda para falar sobre isso. Isso é só uma breve introdução. Né? Nem terminei a introdução, ainda tem aqui umas. Mas, vê só, uma coisa é certa. Jesus, ele não vem de modo secreto. Ele vem com uma aparição em público. E a intenção dele, na verdade, é reunir pessoas. E reunir para premiar. E reunir para dizer que, pelo fato de você ter ouvido tanto e ter se tornado ou preferido ser uma pessoa desapercebida, você não vai receber o prêmio. É como aquele patrão, né, que tem a sua empresa, mas tem aquele funcionário relapso, que só dá para faltar, dá trabalho e dá prejuízo na empresa. A empresa tem uma rentabilidade, né, um superávit aí de tantos mil por mês, e o patrão resolve compensar os seus funcionários. Então, aquele que é relapso, aquele que só dá prejuízo, aquele que falta muito, não está incluso nessa recompensa que o patrão resolveu dar para os seus funcionários porque teve um aumento na sua renda mensal. Então, é por aí. Só que essa falta de recompensa, irmãos, custa muito caro. É 1000 anos. 1000 anos na gênese. Então, é por isso que nós precisamos urgentemente estarmos apercebidos para a volta do Senhor, que já está nos últimos minutos finais. O Senhor, ele fez o mundo em quantos dias? 6 dias. No 7º ele fez o quê? Descansou. Nós já estamos em quantos anos? Nós já estamos em 6.000 anos, né? Já estamos passando para o 7º mil ano. Não é isso? Da humanidade. De Adão até Moisés, 2.000, né? Abraão, né? 2.000 anos. De Abraão até Jesus, né? 2.000 anos. E de Jesus para cá, 2.000 anos já, né? Então, 6.000 anos. Um ano para Deus é como se fosse o quê? Um dia. Então, 6 dias se passaram. No 7º ano, 7º dia, o que foi que Deus fez? Descansou. Então, no 7º ano, que corresponde ao 7º dia, vai haver o descanso, o grande sabá, que é o quê? Mais um dia de 1000 anos, que a igreja vai reinar com o Senhor. Então, isso mostra, a grosso modo, de que nós já estamos chegando no 7º dia. O dia do descanso do Senhor. O dia em que o Senhor vai tirar 1000 anos para que a humanidade que conseguiu ou que desejou, né, optou em viver a vida do Senhor, possa descansar nele. Então, queridos, isso é algo muito sério. Nós não podemos viver a vida da igreja, né, recostado nas nossas cadeiras, esperando o tempo passar. Nós temos responsabilidades para cumprir. Entre elas, cuidar daquilo que o Senhor nos deu para cuidar. Nosso corpo. Quem quer esperar Jesus voltar em cima de uma cama? Ninguém. Mas, muitas vezes, né, nós não queremos aquilo que é necessário para cuidar do nosso corpo. Alimentação, sono, né, uma boa noite de sono, exercício. Né, ninguém quer cuidar dessas coisas. Então, nós somos desapercebidos com o nosso corpo. Aí acabamos adoecendo e morrendo. Nós, às vezes, não queremos cuidar da nossa mente e ela envelhece, né? E ela sai do contexto daquilo que era para ser e perdemos o cuidado daquilo que o Senhor nos deu. E do Espírito nem se fala. Então, se não cuida do Espírito, da igreja não vai acontecer. Então, tudo isso, irmãos, são responsabilidades que estão dentro do contexto daquilo que o Senhor nos deu para viver
a vida, né, que Ele nos deu e nos confiou para cuidar. Então, assim, nós vamos ter, né, ainda algumas reuniões e vamos falar os pormenores disso que foi dado como pano de fundo nesta noite. Espero que vocês tenham...